Fala, visionários! Beleza? Thiago Lima do canal Pega a Visão Fla. Staff do jogador entrando no circuito. Lateral esquerda já está definida com plano A e plano B. Chegando a pré-temporada. Tudo isso e muito mais aqui no meu, no seu, no nosso canal Pega a Visão Fla. É isso aí, rapaziada. Estamos mais uma vez nessa situação de dificuldade para a contratação. É isso aí, rapaziada. Estamos aqui nesse vídeo de hoje para trazer aí os imbrólios, né, que continuam para o Flamengo, para a contratação de reforços. Após o Flamengo, rapaziada, ter feito aí a aquisição, pagando a multa, né, do Nicolás de la Cruz, fez com que o mercado, né, olhasse para o Flamengo, né, de uma outra forma, né, olhasse para o Flamengo como aquele tio, né, ou aquele primo rico, né, vamos dizer assim, né, que tá cheio do dinheiro, que quer gastar, né, precisa gastar, na verdade, né? E os clubes estão olhando isso, né? Com um olhar de que eles podem tirar uma certa vantagem dessa situação aí do Flamengo estar com grana. É isso mesmo, rapaziada. O que acontece? O Flamengo, após encerrar, né, o ano de 2023, né, o Tite, junto à diretoria, né, fez um planejamento aí já da pré-temporada, né? É coisa que a gente também vai debater aqui, né? Falar que a pré-temporada, né, tá chegando aí, tá batendo na porta, né? Dia 8 já começam os preparativos aí do clube, né? Do elenco, né? Se reapresentando. E a gente tem pouco tempo, rapaziada. É isso mesmo. A gente tem pouco tempo aí. A pré-temporada precisa começar a todo vapor, né? Inclusive o Flamengo, né, precisa dar a volta por cima após esse ano pífio que ele teve de 2023. Então a galera tem que chegar com o pé lá em cima, né? O pé na porta, como diz aí o jargão, né? Porque o Flamengo, ele precisa aí mais do que nunca retomar a confiança, né, dos títulos, né? O que o Flamengo sempre busca, né? Vencer os títulos, e esse ano que passou foi um ano de decepção. E agora em 2024 a gente tem a esperança, né, que o Tite possa trazer, né, de volta as glórias ao rubro-negro carioca. Isso só será possível, né, com muito trabalho, né, muito empenho do treinador e dos jogadores, né? E, paralelo a isso, a diretoria tem que fornecer os jogadores do qual o Tite está pedindo. Sendo que, rapaziada, o que acontece? Como eu falei aqui, o Flamengo, depois que fez o pagamento da multa, né, do Nicolás de la Cruz, demonstrou para o mercado que está com grana. E a galera quer se aproveitar disso, né? Mal ou bem aí, os clubes, eles aceitam parcelamento e tudo mais, mas eles querem tentar tirar mais dinheiro, eles querem um menor número de parcelas, se possível até à vista, mas o Flamengo não tem condição de ficar dando toda hora o valor, né, à vista de atletas, tendo em vista que só quem faz isso, né, são clubes aí da Arábia, né, da Europa, né, da Europa na verdade até parcela também, né, fazem poucas parcelas, mas parcelam, né, dificilmente eles vêm aqui também e derramam logo o caminhão de dinheiro de uma vezada só, né, no Pix, né, como a galera diz, né, isso é mais coisa de árabe, né, que chega aqui e paga logo e não quer nem saber. Mas o Flamengo, ele não é árabe, né, e não é não é clube, né, europeu, para chegar ali toda hora fazer aquisição de atleta, né, à vista. Então, ele, como a gente sabe, né, o clube, ele tem um fluxo, é como uma empresa, ele tem um fluxo de caixa do qual ele precisa de dinheiro para dar uma entrada, para ter um capital de giro para uma outra situação ali que ele tem que pagar de imediato. Então o Flamengo precisa desse fluxo. Ele não pode deixar que, na verdade, ele não pode pagar, né, tirar todo o seu fluxo de caixa, porque fica difícil depois ali o manuseio, né, das finanças do clube, né? Então o que acontece? Tendo isso em vista, o Bragantino, né, vamos falar aqui primeiramente do Bragantino, né, entrar nesse mercadão da bola do Bragantino.
tá sempre agitado aí nesse período de ano, né? Então, assim, o que acontece? O Bragantino, ele tá fazendo o jogo duro aí com o Flamengo. O Bragantino, ele queria um atleta do Flamengo, que é o Mateuzinho, mas o Mateuzinho se mostrou irredutível, né? Para ir jogar no Bragantino. Ele quer jogar na Europa, ele não vê com bons olhos a ida para o Red Bull, que na minha opinião, já dei até a minha opinião aqui falando que ele faz uma grande bobagem, né? Em não aceitar essa condição do Red Bull, né? Porque é um clube também que dá visibilidade para fora, né? Tendo em vista que ele é administrado, né, pelo grupo Red Bull, né? Então, assim, o Mateuzinho, ele desperdiça aí, talvez a oportunidade da carreira dele. Quem sabe aí, se depois que ele ficar aí encostado no Flamengo, outros clubes vão querer realmente ele, a Europa ou não, e aí fica difícil a situação do atleta e ele vai se desvalorizando cada vez mais e mais. Então, se eu fosse ele, eu agarraria essa oportunidade, né? O clube, né, do Bragantino é um clube bem ajeitadinho, o seu estilo de jogo com o seu treinador é bem agressivo, né? O clube aí brigou aí, em um certo momento, com os clubes, né, de primeiro escalão aí da prateleira do futebol brasileiro, mas ele acha que não seria importante, né, a ida dele para lá. Ele perderia visibilidade. Pelo contrário, eu acho que ele está fazendo uma grande besteira em não aceitar. Então, o que acontece? O Red Bull, ele tá nesse entrave porque tem um desencontro aí de informações, né? Porque o que acontece? O Red Bull teria prometido para o Léo Ortiz a liberação dele para fora, né? Na verdade, eles alegam que era para fora, mas o Léo Ortiz informa que é uma situação que ele, se chegasse alguma proposta para ele, que caso ele aceitasse, eles iriam liberar e iriam facilitar a saída do atleta. Sendo o que acontece, gente? O Red Bull Bragantino alega para o Flamengo e até mesmo para o jogador que a redução da multa dele aí de 6 milhões e meio de euros seria para fora, né? Não seria para o mercado brasileiro. E para o mercado brasileiro, eles estipulam uma multa de 12 milhões e meio de euros. Então isso fica inviável, né? O Flamengo fazer esse pagamento, né? Fazer a aquisição do atleta por esses moldes, né? Então faz com que a negociação trave. Então a gente está com a negociação travada, onde o jogador quer ir para o Flamengo, já está tudo acertado com o Flamengo, bases salariais, né? O jogador tem esse sonho de dar esse upgrade aí na carreira dele, indo para o Flamengo, né? E o Red Bull fica aí irredutível com essa situação, fazendo esse jogo duro, não querendo liberar o atleta. Já colocou para ele a situação de aumento de salário, né, querendo que ele renove o contrato, mas ele não quer, ele quer sair, ele quer ir para o Flamengo, ele quer dar esse upgrade aí na carreira dele. E aí fica esse entrave. O Flamengo já sinalizou que pode aumentar a oferta, né? O Flamengo inicialmente teria feito aí uma oferta de 5 milhões de euros, né, e diz que pode aumentar um pouco mais essa oferta, mas ele não consegue chegar nesses 12 milhões aí e meio de euros que o Red Bull pretende, né? Então, eu acredito que se o Red Bull ceder essa questão, o jogador será do Flamengo, né? E para que ambas as partes, né, possam chegar a um acordo, ambas partes precisam ceder. Então fica esse cabo de guerra aí, onde até o empresário do atleta, né, o Paulo Pitombeira, já entrou no circuito, né, nessa zona aí de colisão que a gente diz, e ele quer o mais rápido possível fazer com que o Red Bull libere o atleta, né? Chegue a um acordo para que o atleta possa aí já começar a pré-temporada, né, que já começa agora dia 8 para o Flamengo, né? O clube se reapresenta no dia 8 e nesse entrave faz com que o atleta não se represente com o restante do elenco, né? Retarde aí a chegada do atleta ao rubro-negro. Então essa é a situação do Léo Ortiz, né, que está travada. O empresário aí, Paulo Pitombeira, tenta aí entrar no circuito para que os executivos do Bragantino possam ceder e satisfazer, né, a vontade do atleta que quer sair do Bragantino, né? Ele quer sair pela porta, não pela porta dos fundos, né? Pela porta da frente, né? Como ele chegou, ele tem aí um bom tratamento com o clube Red Bull, mas tá essa questão aí de entrave, né? Valores estão pegando.
E a outra situação, rapaziada, é a situação da lateral esquerda. Depois que o Felipe Luiz se aposentou, o Flamengo aí fica carente, né, de mais um atleta na posição, né? Só tendo aí o Ayrton Lucas e o menino lá da base. Faz com que o Flamengo fique carente, né, na posição e precise de mais um atleta, né, de bom nível, né, para disputar a posição aí com o Ayrton Lucas. E o plano A, rapaziada, do Flamengo é o Matias Vinha. É isso mesmo, jogador que já teve aqui, já teve passagem aqui no Brasil, jogando pelo Palmeiras, jogou muito bem aqui no Palmeiras, até mesmo por isso foi vendido, né, para Roma na ocasião e depois foi emprestado para o clube lá italiano, o Sassuolo, né, da Itália, e lá ele não conseguiu desempenhar o seu melhor futebol. E o Mourinho, que é o treinador da Roma, não conta com o atleta, né? Apesar do Vinha fazer mais de uma função, né? Ele também faz uma vez de lateral também, mas o Mourinho deseja a contratação de um zagueiro e faz com que o clube, né, da Roma libere o atleta, né? Mas eles não querem liberar por qualquer valor para que eles possam ter caixa para uma aquisição de um zagueiro a pedido do José Mourinho. Então, o Flamengo aí tá também nesse entrave com a Roma, né? Com relação ao Matias Vinha, né? A Roma quer 10 milhões de euros, né? O Flamengo sinaliza aí uma proposta de 6 milhões de euros, né? Algo nessa casa de valores. E a negociação também não anda, porque eles querem 10 e o Flamengo acena com 6 milhões de euros, mas acredito também que ambas partes vão ter que ceder, que também é desejo do jogador, né? O Matias Vinha, já que não vai ser aproveitado aí pela Roma, ele tem o desejo de retornar para o Brasil e para o clube do Flamengo, onde ele já tem aí outros companheiros, né? Outros compatriotas aí da seleção uruguaia, né? O Varela, o De Arrascaeta e agora o mais recém-chegado, o Nicolas de la Cruz, né? Então faz com que ele, né, queira vir para o Flamengo, onde ele também tem estrutura, né, de time bacana para ele disputar, para tentar ser campeão. Então ele tem esse interesse também em vir defender as cores do rubro-negro. Mas aí o que acontece? Aí a galera pergunta, poxa, mas o Flamengo só tem esse plano A? Não, tem um plano B, né? Só que aí é onde mora o perigo, né? O Flamengo tem um plano A e o plano B, sendo que o plano A está difícil e o plano B também, né? Não é uma situação que o plano A está difícil e o plano B se torna viável, porque o plano B é o Juninho Capixaba, que também é do Red Bull, onde faz jogo duro para liberar o Léo Ortiz. Lá eles já sinalizaram que não vão liberar o atleta por menos de 6 milhões e meio de euros. Ou seja, o Flamengo também não vai pagar esse valor por esse atleta, né? Um atleta ainda em ascensão, né? Ele ainda não se provou um grande atleta ainda, né? Já teve passagem por grandes clubes, né? Brasileiros, né? Mas ele ainda, agora que ele está retomando aí o seu futebol, né? Teve uma boa passagem pelo Fortaleza, onde fez com que ele fosse adquirido pelo Red Bull e onde ele também teve uma boa passagem. Sendo que o Fortaleza e o Red Bull Bragantino são clubes com menos expressão, né, no futebol brasileiro, né, a questão da torcida. O Fortaleza até mais do que o Red Bull, né, a torcida lá do Nordeste até que apoia bastante o Fortaleza, mas a nível de título, de briga, né, nacional, fica mais difícil aí para o Fortaleza e para o Red Bull Bragantino. Então fica aí um entrave também no plano B, gente. Então a situação está complicada com o Léo Ortiz, tá complicada com o Matias Vinha, que é o plano A, e o plano B, que é o Juninho Capixaba também. Fica essa situação de entrave, ou seja, a gente tem 3 travas, né, de jogadores, sendo 2 do mesmo clube, né, o Léo Ortiz e o Juninho Capixaba, que é o plano B, caso o Matias Vinha não venha, né? E aí que está o X da questão. Se o Flamengo não consegue esses atletas, o Flamengo já tem um substituto para o Léo Ortiz, caso não dê resultado, né? Não concretize a contratação. O Flamengo teria já um plano C, já no caso da lateral esquerda, sendo que o A e o B também estão difíceis. O Flamengo teria um plano C? Então são cenas aí dos próximos capítulos que nos deixam preocupados, porque o Flamengo está ali insistindo nos atletas, o tempo vai passando
e a pré-temporada já vai se iniciar, os treinamentos precisam começar e o Flamengo só contratou o De La Cruz nesse momento. Então, eu não sei se a diretoria tem alguma estratégia, né, com relação à espera desses atletas, né? Se vai tentar vencer os clubes no cansaço, né? Vão esperar aí até a última gota para fazer a negociação, ou se eles vão partir para outras negociações, porque fica agora até ameaçada, né, a questão dos atletas que vão chegar e para se inserir ao grupo já vão ficar defasados ali caso cheguem depois aí do início da pré-temporada, né? O Flamengo aí que, como eu falei, se inicia a pré-temporada no dia 8, né, se representa às 14 horas no Ninho do Urubu e já tem um planejamento, né, para viajar para Orlando, né? A galera aí do Sub-20 vai representar o Flamengo aí no Carioca nas primeiras partidas e no dia 17 o Flamengo já manda a campo o seu time principal, né, para esse início aí de Carioca, né? E depois ele vai para Orlando para os jogos amistosos, no caso contra o Orlando City. Então aí, rapaziada, fica essa questão, né, dessas negociações. O mercado da bola tá aí a todo vapor. As negociações não são fáceis, são jogadores de bom nível, né? O Juninho Capixaba um pouquinho menos que o Léo Ortiz, mas é um jogador de um bom nível, né? Para ser um substituto do Ayrton Lucas, talvez não seja a melhor opção, né? Que seria o Vinha, mas não deixa de ser uma boa opção, né? Ele pode aí continuar evoluindo no Flamengo, né? E então a gente fica apreensivo, ansioso, esperando pelas contratações, sendo que elas estão em processo de trava, né? Estão travadas. Estão ali travadas por questões monetárias, né? A questão de valores não se chegam a um denominador comum e faz com que as negociações aí fiquem travadas. Então a gente precisa mais do que nunca que o Marcos Braz, né, seja bastante habilidoso nesse sentido para a liberação desses atletas. Então é isso, rapaziada. Essas foram as informações desse mercado aí da bola, né? Nosso mercado não teve no momento nenhuma novidade, né? As contratações que o Flamengo vai com tudo são essas iniciais, né? Tem a questão ainda do Evander, mas isso aí tá correndo por fora. O Flamengo visa primeiro essas duas contratações, né, para a reposição imediata, né, do Rodrigo Caio, que é o Léo Ortiz, e do Matias Vinha para a reposição do Felipe Luiz. Então, essas são as duas contratações que o Flamengo vai precisar fazer para equilibrar aí o seu elenco. Belezinha, rapaziada? Então, essas foram as informações do vídeo de hoje, tá? Vou ficar por aqui. Agradecer a galera aí que vem curtindo, compartilhando nossos vídeos, né? Deixando o like, que é importantíssimo aqui para o crescimento do canal. E eu vou ficar por aqui, esperando aí, como vocês, as novas informações para trazer aqui para vocês do canal. Belezinha, rapaziada? Então, um forte abraço. É isso mesmo, rapaziada. Um forte abraço a todos vocês e pega a visão, Fla!